Hoje vamos dar continuação ao nosso estudo da semana passada, em que nós começamos a estudar o princípio fundamental da contagem. Hoje os exercícios são um pouquinho mais complexos, mas nada que a gente não consiga compreender com essa videoaula, certo? Entre os 12 países participantes da Copa América de 2019, quantas possibilidades de resultado final havia para primeiro e segundo colocados? Então, na Copa América de 2019, tinham 12 países que estavam competindo. E a pergunta é, quantas possibilidades de resultado final teria para primeiro e segundo colocados? Por exemplo, o Brasil e o Chile e o Brasil. Já seriam duas possibilidades, porque um é primeiro e outro é segundo, certo? Aí, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos dividir essa resolução em duas etapas, certo? A etapa 1, nós vamos colocar quantas opções nós teríamos para primeiro colocado. São 12 times que estão competindo. Então, quantos poderiam assumir o primeiro lugar? Na verdade, né, jogo é jogo. Qualquer um dos 12 poderia ser o primeiro lugar. Então, nós temos 12 opções para o primeiro lugar. Na etapa 2, que é o segundo colocado, quantas opções nós teríamos? Vocês vão dizer, professora, nós temos 12 opções também, porque qualquer um pode ser segundo colocado. Sim, qualquer um pode ser segundo colocado, exceto o primeiro. Porque vamos supor que o Brasil ficou em primeiro lugar. O Brasil vai ficar em segundo? Não, né? Ele já é primeiro, então nós temos 11 opções. Vamos supor que o Chile ficou em primeiro colocado. O Chile vai ser segundo? Não. Então, nós temos 11 opções para segundo, certo? Aí, nós vamos fazer a continha da etapa 1 vezes a etapa 2, 12 vezes 11. Então, nós temos 132 possibilidades para primeiro e segundo colocados, que vai dar resultados diferentes, certo? Agora, vamos para o probleminha número 2. Esse é um pouquinho mais complicadinho, mas nada que a gente não consiga resolver. Quantos números pares de 3 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 2, 3, 5, 6, 8 e 9? Pessoal, esse é um probleminha que a gente tem que pensar um pouquinho. Primeira coisa, nós temos que ver que ele está pedindo números pares. Então, eu quero saber números pares de 3 algarismos. Me diga uma coisa, para um número ser par, ele pode terminar em 3, por exemplo? Não, né? Por exemplo, o número 253 é par? Não, ele é um número ímpar. Então, para que um número seja par, ele precisa terminar, dos que estão aqui, em 2, 6 ou 8. Então, quando eu pedir número par, número ímpar, a gente sempre começa a raciocinar pela etapa 3, tá? Pela última colocação aqui em que ele tem que ser, tá bom? Por que eu vou dividir essa resolução em 3 etapas? Porque são 3 algarismos que eu quero saber. Então, quem vai ser o algarismo 1? Quem pode ser o algarismo 2? Quem pode ser o algarismo 3? Então, nós vamos começar pela etapa 3. Por que pela etapa 3? Porque o número tem que ser par. Para que ele seja par, ele tem que terminar em 2, 6 ou 8. Em 4 também, né? Mas o 4 não tá aqui. Então, seria o número 2, 3, 5, 6, 8 e 9. Então, percebam comigo. Se o número terminar em 2, ele é par. Se ele terminar em 6, ele é par. Se ele terminar em 8, também é par. Então, quantas possibilidades existem para cá? Quantas chances de todos esses números nós temos? 2, 6 ou 8. O número não vai terminar em 2, 6, 8, né? Vai terminar em 2 ou 6 ou 8. Então, nós temos, na verdade, 3 possibilidades, que seria o 2, o 6, o 8. Tá, só que tem mais um detalhe para a gente prestar atenção. Os números têm que ser distintos. O que significa ser distinto? Que o número 222 não vale, porque seria 2, 2, 2. Que o número 355 não vale. Que o número 688 não vale, porque está se repetindo. Números distintos seria 352, 356, 986. Nunca pode repetir, certo? Então, quando nós formos fazer a etapa 2, nós vamos ter apenas 5 possibilidades. Por que 5 possibilidades aqui, gente? Porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 números para a gente usar. Só que um já está sendo usado aqui, que é o que terminou, que é o 2, o 6 ou o 8. Então, um deles não pode entrar aqui. Aí, quando nós formos fazer para a etapa 1, que seria aqui, nós vamos ter 4 possibilidades. Porque um já está aqui e o outro já está aqui, são 6 números.
Um ocupou essa posição, um ocupou essa posição, sobrou 4 para ocupar essa posição. Quando eu falo 4, não é o número 4, são 4 números que podem entrar aqui. Por exemplo, terminou em 8, tá? Então, o 8 tá aqui. Se o 8 tá aqui, ele vai poder entrar aqui? Não. Então, sobrou 1, 2, 3, 4, 5. Aí, imaginem comigo que o que tá aqui é o 3, tá? Aí, então, o 3 e o 8 não entram. Sobrou 1, 2, 3, 4 que entram ali. Tá, e se eu quiser pensar em outro número? Perfeito. Pensem comigo, terminou em 2, porque o 2 é par. Ok, então o 2 não pode entrar aqui. Entra esse e esse, que são 5. Vamos fingir que é o 3 que tá aqui. Sobraram 4 pra cá. Sempre que aparecer a palavra distintos, tá bom? A gente tem que diminuir, sempre. Então, qual vai ser o resultado? 4 vezes 5 vezes 3. Por que 4 vezes 5 vezes 3? Porque a gente multiplica as etapas, ó. 4 vezes 5 vezes 3, que são 60 possibilidades, certo? Exercício 3. Dados os algarismos 1, 3, 5, 6 e 7, determine quantos números naturais nós podemos formar. E agora, hein? Com 3 algarismos. Pessoal, nesse caso, como é 3 algarismos de novo, nós vamos dividir em 3 etapas, tá? Que são os números de algarismos. Só que olha só, percebam comigo que eu não tô pedindo para ser par. Então, eu já começo pela etapa 1. Se nós temos, ó, quantos algarismos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 possibilidades que a gente pode jogar. Quantas pode ocupar a primeira posição? Qualquer um dos números, né? O 1, 3, o 5, 6 ou 7. Tanto faz, são 3 algarismos. Quantos podem ocupar a segunda posição? Eu não tô dizendo que eles são distintos. Então, o número 111, por exemplo, vale. O número 333 vale, 555 vale, 666, 777. Então, qualquer um dos 5 também pode entrar aqui. E na etapa 3, mesmo raciocínio. Qualquer um dos números pode entrar. Percebam que no problema 2, nós não podíamos fazer isso, porque os números tinham que ser distintos. Nesse caso, não. Eu só quero saber quantos números eu posso formar com 3 algarismos. Então, se não tiver a palavra distintos, a gente não desconta. Conta quantos números tem ali para usar e coloca. Se houver o distinto, a gente desconta. Então, vai ser 5 vezes 5 vezes 5, que são 125 possibilidades. Aí, o B diz assim, ó, com 2 algarismos distintos. Percebam a palavra distintos. Agora, nós vamos dividir em 2 etapas. Por que 2 etapas? Porque são 2 algarismos. Etapa 1. Quem pode ocupar a primeira posição daqueles números que estão lá? Qualquer um dos 5. Tanto 1, como 3, como 5, como 6, como 7. Só que quando eu for pensar na etapa 2, nós não vamos mais poder usar o 5. Por quê? Porque nós vamos ter apenas 4 possibilidades. Sempre diminui o 1 quando aparecer distintos. Por que 4, gente? Vamos supor que o número começou com 1. O 1 pode ser aqui de novo? Não, porque seria o número 11, que não é distinto. Aí poderia ser o 3, o 5, o 6 ou o 7. Então, sobraram 4 para entrar aqui. Se começou com 6 o número, tá? O 6 não pode entrar aqui, então sobrou o 1, o 3, o 5 ou o 7, que é 1, 2, 3, 4 números para entrar. Logo, a continha fica 5 vezes 4, que são 20 possibilidades. Exercício 4. Em uma prova classificatória para as Olimpíadas, 10 atletas disputam os 800 metros. Sabe-se que apenas os 4 primeiros serão classificados para as finais. Quantos resultados possíveis existem para os 4 primeiros lugares? Então, é uma prova classificatória de Olimpíadas, que tem 10 atletas disputando, né? E quer saber quantas chances tem de se ter os 4 primeiros colocados. Ou seja, vamos dividir em 4 etapas. Colocado 1, colocado 2, colocado 3, colocado 4, certo? Quantos podem ocupar a primeira posição? Qualquer um dos 10, certo? São 10 atletas, qualquer um tem chance de chegar em primeiro lugar. Quantos podem ocupar a etapa 2? Agora aqui nós ficamos apenas com 9, porque 1 já é primeiro lugar. Vamos supor que o Joãozinho chegou em primeiro lugar. Óbvio que o Joãozinho não vai chegar em segundo, ele já é primeiro. Aí o Joãozinho chegou em primeiro, o Pedrinho chegou em segundo. Nem o Joãozinho nem o Pedrinho vão ser terceiro. Vamos supor que foi o Carlinhos. Então temos o Joãozinho, o Pedrinho e o Carlinhos. Logo, para a etapa 4, sobrou um outro que não faz parte. Então não pode nem ser nenhum dos 3 primeiros. Ficou o 7, que foi o Joãozinho de novo, não, né? O Antoninho, certo? Então, nunca pode repetir, tá bom? Então, vamos fazer 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que são 5.040 possibilidades. Certo, pessoal?
Então, o que nós tínhamos para essa aula de hoje é continuação da aula anterior, né, de princípio fundamental da contagem, só que a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, de quando diminui, de quando não diminui, se é distinto, se não é distinto, se é colocado, se é corrida, certo? Se tem lá tantas pessoas disputando para tantos cargos, então se um já é primeiro, o outro, óbvio que não tem como ser primeiro mais, e assim vai. Então, nunca deixe que ninguém faça você desistir daquilo que você mais quer na vida. Sempre acredite, lute, conquiste e, acima de tudo, seja feliz. Um grande abraço e uma boa semana para vocês. Tchau, tchau, gente!